Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente, é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. Hoje enfrentaremos o Rato Negro, que está bem formidável nessa expedição. Essa expedição não tem mecânica especial, então já dá para imaginar que a dificuldade vai vir da força bruta dos inimigos. Os monstros aqui causam imensos danos e, muitas vezes, em área. Para piorar, você já começa na boca do lobo bem pertinho dos inimigos. Classes com facilidade de manter os aliados vivos, como Eneripsa, Feca, Zobal, etc., são extremamente úteis aqui. Muitos inimigos conseguem golpear sem linha de visão, então tome cuidado com isso. O Rato Lado, que é o rato que parece que está triste, consegue aumentar o dano final de todos os monstros ao mesmo tempo, mas, em contrapartida, eles perdem resistência também. Então, sua primeira escolha deve ser derrotar o Rato Lado de início ou não. Ele pode te ajudar a derrotar os outros monstros, uma vez que ele reduz a resistência dos aliados dele. Porém, ele pode ser o seu fim, porque os danos dos inimigos começam a ficar muito brutos. Se você não estiver dando conta dos danos, recomendo derrotar o Rato Lado primeiro. Ele também consegue envenenar em área, em médio alcance, e te colocar no estado incurável por 2 turnos de perto. Esse estado incurável também pode ser o seu fim, uma vez que aqui você recebe dano de tudo quanto é lado. O Rato Sil, que é o que tem uma pústula ou uma verruga nas costas, consegue remover resistência em área das entidades do time de jogador, então ele deve ser uma prioridade na sua luta. Derrotá-lo o mais rápido possível também. Ele também consegue remover alcance de longe sem precisar de linha de visão. Além disso, tem outro feitiço que causa danos e retira até 2 PAs. Esse inimigo pode ser um baita incômodo. Novamente, derrote-o em primeiro ou segundo se possível. O Ratacada, que é o que carrega um pedaço de cano, tem apenas 5 PMs e só golpeia no corpo a corpo. Recomendo apenas isolar esse cara e ignorá-lo por boa parte da luta. É fácil torná-lo completamente inofensivo. No entanto, saiba que ele tem um teletransporte de até 3 células de distância, que o coloca no estado irremovível, ou seja, não será possível movê-lo. Empurre-o antes que ele use esse feitiço ou retire PMs dele, que ele não representará nenhum perigo na luta. O Rato Rando, que é o que carrega um livro, possui todos os feitiços sem linha de visão, então é impossível se esconder dele. Ele tem um feitiço de danos em área e que ainda remove até 2 PAs, lançado apenas em curta distância. Ele tem outro feitiço que causa danos de fogo, atrai o alvo 3 células e ainda aplica o estado gravidade, lançado de 3 a 6 células. Então ele não consegue lançar de perto, apenas no alcance médio. E seu último feitiço o teletransporta até o alvo e depois empurra 3 células ao seu redor. Esse teletransporte ele usa até 5 células de distância. Embora ele não seja tão forte em termos de danos, ele consegue causar danos em área, se teletransportar e atrapalhar seu posicionamento. Prioridade média para derrotar esse cara. O último dos monstros comuns é o Ratacabada, que carrega um crânio. Esse inimigo é bem chato também, porque ele tem um feitiço de danos em área de quadrado de 1 célula ao redor do alvo. E se algum monstro estiver presente nessa área, o monstro será curado baseado na sua vida máxima. Então, não apenas por causa desse rato em específico, mas por causa de todos, é interessante que você mantenha seus personagens semi-afastados, para não sofrer muitos danos em área. Isso é particularmente perigoso no primeiro turno, onde você muito possivelmente começa aglomerado no campo de batalha. Ele também invoca um rato que fica invisível, causa danos no corpo a corpo e aplica erosão. Seu último feitiço bufa PMs e escudo para todas suas invocações. O maior perigo desse inimigo é o dano em área mesmo. Se você tiver muitos aliados aglomerados, ele consegue causar em torno de 2000 de dano em cada personagem, porque ele vai usar o feitiço em área em cada um dos personagens. Por fim, o Rato Negro também não é nada fraco. Ele tem um feitiço que aplica um veneno muito forte e que acumula. Ele lança esse veneno a até 6 células de distância. É bastante importante não deixar que ele acumule esse veneno em um só personagem. Eu acabei tomando danos bem absurdos desse veneno em alguns personagens. Ele tem um outro feitiço perigosíssimo que causa danos ao seu redor no turno em andamento. Porém, no início do próximo turno, ele repete esse feitiço automaticamente, com dano muito aumentado e com roubo de vida. Retira até 50% dos PAs dos personagens ao seu redor e ainda derrota invocações automaticamente.
Esse feitiço pode ser extremamente perigoso se você joga uma composição de combate próximo. Não deixe seus personagens adjacentes ao Rato Negro, se ele tiver utilizado esse feitiço no turno anterior. Chama Rajada. Ele também tem um outro feitiço que rouba vida em danos de ar e marca o alvo. No próximo turno, o Rato Negro será teletransportado para esse alvo. Vai empurrar personagens que estiverem em uma área de 4 ao seu redor, causar alto dano de terra ao inimigo que estava marcado e ainda por cima colocar o estado incurável por 2 turnos. A boa notícia é que esse feitiço tem 3 turnos de intervalo de relançamento. Não sei se o estado de gravidade impede esse teletransporte dele. Se vocês testarem, me falem aí nos comentários. Então, não tem como escapar. No segundo turno, ele vai teletransportar em alguém que ele tenha marcado no primeiro turno. Recomendo que depois que ele tenha gastado esse teletransporte, você jogue ele para longe novamente. É perigoso mantê-lo por perto por causa do feitiço anterior que eu expliquei, a Rajada, que causa grandes danos e retira até 50% dos PAs. Por último, ele tem uma armadilha bem perigosa também. Ela causa muitos danos, aumenta o dano que você recebe em 50%, remove até 50% dos PMs de quem a ativou e ainda por cima aplica o estado irremovível por 2 turnos. Quando essa armadilha é acionada, um glifo preto é gerado em volta dela. Esse glifo te puxa para o centro. Ela é extremamente perigosa, especialmente por fazer você receber 50% a mais de dano. Mas, felizmente, ele só usa uma armadilha dessa por turno. Então, depois de ter estudado essa expedição e feito o calabouço, eu recomendo que você vá pela rota segura. Derrote primeiro e bem rápido o Rato Lado, que remove a resistência dos monstros, mas aumenta muito os danos deles. Esse aumento de dano global pode ser muito complicado. Depois, derrote o Rato Sil, que pode remover as resistências do seu time. Isso também pode ser fatal, uma vez que os danos dos inimigos são assustadores. Mantenha o Ratacada isolado, para que ele não represente perigo algum. Se possível, também isole o Rato Negro. Com personagens de retirada de PM, isso fica fácil. Os inimigos têm pouca esquiva de PM. Aí, derrote qual estiver com o melhor posicionamento, Rato Rando ou Rata Acabada. Depois você pode ir direto para o Rato Negro, se quiser, ou então derrotar o Ratacada, que provavelmente não deve ter acertado um feitiço desde o início da luta. Não subestime o veneno do Rato Negro, ele pode acumular perigosamente. Ele só lança esse feitiço a até 6 células de distância. Então, tirando os 2 primeiros turnos onde ele estará muito próximo por causa da posição inicial do combate e por causa do teletransporte no turno 2, tirando esses 2 turnos é bem tranquilo mantê-lo isolado, sem que ele consiga lançar o veneno dele. Alternativamente, se você tiver um time extremamente danudo, você consegue derrotar o Rato Negro primeiro. Dessa forma, a luta fica bem tranquila depois que você o derrota também. Só lembre de não deixar os personagens muito aglomerados. No mais, era isso que eu tinha para compartilhar. Boa sorte, aventureiros! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!